Alô, alô, bom dia. Com espírito de reggae. Não sei onde é que vai dar isso aí. Certa vez de montaria, certa vez de montaria, certa vez de montaria, eu desci o Paraná, um caboclo que remava não parava de falar, não parava de falar. Que caboclo falador, que caboclo falador, que caboclo falador, que caboclo falador. É isso aí, bom dia, hoje é sábado. Quem tá com o diabo no couro hoje sou eu. Outro dia eu falei que quem tava com o diabo no couro era o 03 Bozó, certo? Quem tá com o diabo no couro hoje sou eu, tá certo? Mas hoje são 17. Hoje seria dia de pagar um boleto, bicho, mas eu já paguei, certo? Boleto é fogo. Mas assim, sabe, aí, sábado, sabe, aí, sabe, a gente fica de perna pra cima, certo? E, enfim, certo? Tem proletários aí, sabe, que desde cedo já estão em movimento no mundo, certo? Pelo menos aqui no Brasil, certo? Marcados aí o horário de Brasília, entendeu? A partir das 3 horas da manhã, o proletário brasileiro começa a se movimentar em busca de renda, bicho, em busca de salário, em busca aí, sabe, de algum caraminguá, certo? E assim é a vida, tá certo? Eu tô olhando ali pro meu smart, tô vendo, sabe, que ele tá precisando de um novo ali, um novo filme, sabe, ali, bom. Mas assim, sabe, hoje são 17, são 8 horas, 8 horas e 5. Eu fiz um trabalho com um vídeo do Horta, certo? Preocupado com uns assuntos que ele tratou, certo? E, e assim, aí, sabe, ele fazia uma análise de eventos da semana passada, sabe? Ele elencou cinco temas, certo? E um deles aí, num desses temas aí, sabe, ele falou de guerra, sabe? E ele diz que quando começou a fazer, sabe, nos estudos deles, apontamentos de processos de mudança no mundo, certo? Veja que a visão dele é de historiador, sabe? Eu acho que a minha visão assim vai mais pelo lado da antropologia, eu acho, né? Da história da antropologia, porque vou pegar lá o Neolítico, certo? O Neolítico é um conteúdo que interessa a história, evidentemente, certo? E quando eu falo de apropriação dos excedentes da produção, sabe? Eu acho que eu estou no âmbito aí da história também, certo? Mas enfim, eu creio que não há incompatibilidade entre o que o Horta fala, sabe, e o que eu penso. Mas ele falava de processos de mudança no mundo e ele diz que no começo, sabe, as coisas acontecendo, ele enxergava a guerra, mas achava que a guerra era uma descontinuidade, certo? Uma ruptura, é uma ruptura na história, sabe? Mas assim que era excepcional, entendeu? Acontecia assim, de vez em quando, de quando em vez, certo? Mas de repente, aprofundando, né, o assunto, sabe, e aí, sabe, as investigações, ele chegou à conclusão que, na verdade, a guerra, certo, entendido aí, sabe, como esse antagonismo entre humanos, certo, antagonismo de violência entre humanos, antagonismo de homicídio, de genocídio da espécie humana, tá certo? Ele chega à conclusão que isso aí, na verdade, é a regra, certo? E não uma exceção. Não se trata de uma medida de exceção, certo? Se trata de uma regra. A guerra é a normalidade histórica, né, diz ele, certo? São momentos em que a paz, sabe, se distancia, né? Há uma ruptura na estrutura, a paz, no caso aí, seria uma ruptura, tá certo? Invertendo os papéis aí, né? A guerra seria aí, sabe, a regra, certo? E a paz seria uma exceção de ruptura, né? E ele aponta 5 razões, certo? O Kant, eu li aí com o rabo do olho, sabe, em algum lugar ali no site do Vitor Lima, sabe, de que o Kant, ele entende que a guerra é uma necessidade, sabe, na convivência humana, sabe? E
não sei se nesse momento Kant era um leitor de Darwin, certo? Eu também não sei se aqui o Horta, sabe, é um leitor de Darwin nesse momento que ele afirma a guerra como sendo a regra, tá certo? Porque Darwin, ele falava de seleção natural, certo? Da origem das espécies, certo? E falava da seleção natural como método, né? Como método de garantir, sabe, o surgimento de espécies, de seres vivos, tá certo? E eu não sei se ele está pensando, pelo menos em nenhum momento no vídeo ele fala de Darwin, certo? Já eu prefiro ser mais escandaloso, sabe, bicho? E ver a coisa dessa maneira, sabe? Pega lá o Neolítico, sabe? Ali, aquele período de revolução humana, sabe? Quando os humanos cessam um pouco o estado de nômade, certo? E vão partindo ali, sabe? Para a plantação, para a domesticação de sementes, domesticação de sementes e domesticação de sementes animais, entendeu? Ali controlando ali, sabe, o nascimento de animais, domesticando animais também, e fazendo plantação, sabe, e fazendo criação. Ali nós estamos no Neolítico, é um novo momento na história, e esse momento é um despertar da razão humana, sabe, da inteligência humana, eu creio que seja isso, sabe, e assim, e de repente, na sequência, sabe, no processo de mudanças no mundo, sabe, ali consolidada a revolução do Neolítico, né, o que se vê ali os líderes de clãs, líderes de tribos se apropriando do excedente, certo? E ali, dentre desses líderes, alguns dedicando a aumentar a produção, certo? Em propriedades que foram assim privatizadas, coloquem entre aspas isso aí, certo? Esses líderes se apropriam de territórios ali particulares para si e ali fazem ali criação de animais e plantação de sementes, certo? O fato é que de repente ali começa a aparecer um excedente, tá certo, na produção de víveres, de alimentos que garantiu antes a sobrevivência, e agora essa apropriação não visa mais apenas a sobrevivência, mas a acumulação, certo? O Marx fala de acumulação primitiva, tá certo? Eu estou chegando lá e não sei se isso vai na direção dessa acumulação primitiva, mas o fato é que os seres humanos chegaram ali, sabe, através de suas lideranças que iam surgindo ali no seio das tribos, certo? Ali essas lideranças iam ali, sabe, se particularizando, se singularizando e fazendo acumulações privadas, sabe, dos excedentes da produção. Eu vejo ali, sabe, o nascimento de uma espécie de fator de capitalismo, sabe, se assim posso dizer. O Horta vai fazer, se já não fez aí, sabe, um trabalho, um vídeo, sabe, um curso, na verdade, sobre capitalismo, e ele começa dizendo assim, na preparação desse curso, sabe, que eu assisti hoje pela manhã, hoje dia 17, certo? Que ele diz assim, olha, o que não é capitalismo. Aí ele vai citando uma série de experiências, certo, humanas, tá certo? E ele vai dizendo, isso aqui não é capitalismo, não é capitalismo, não é capitalismo. Na verdade, isso aí são espécies, são fatores que constituem, são traços, tá certo? Que podem constituir o conceito de capitalismo. Ele não fala dessa maneira, que são traços, certo? Traços, esse é um termo da linguística, certo? Os conceitos são formados de traços, as identidades e as diferenças são formadas de traços semânticos, tá certo? Que constituem os conceitos. E o capitalismo é um conceito, tá certo? É uma ideia e um conceito. E como conceito tem traços. E aí quando ele fala de livre iniciativa, quando ele fala de assalariamento e outras coisas aí, sabe? Ele tipifica o capitalismo, tá certo? Eu estou pensando que ali, sabe? Esses traços aí foram surgindo na história e essa história da apropriação do excedente seria um desses traços aí, tá certo? A privatização, sabe? Dos excedentes da produção. Eu só sei que é isso, bicho. O que me impressiona, eu queria falar sobre guerra, eu queria falar sobre Darwin, entendeu? E me interessa esse assunto da guerra, porque o que a gente vive hoje no mundo, sabe? No mundo aqui, na sociedade brasileira e aqui, sabe? Ali em Brasília, tá certo? Na verdade, são guerras, bicho, sabe? O Flávio Dino, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal, eu tenho colocado aqui vários títulos em cima disso aí, sabe? Dinão foi para a guerra, certo?
Guerra de Dino contra emendas parlamentares, certo? Foi um título que eu coloquei. E ali um outro foi, deixa-me ver se eu acho certo, está aqui. Dino foi para a guerra, orçamento impositivo. Ali, o que, rapaz? Democracia porosa, certo? Assim, aí voltamos a falar, então, assim, o mundo vai aí, sabe, vai aí permitindo a formação de aglomerações, certo? Que chegam a formar cidades, entendeu? Cidades-reinos, né? Ali centrada numa tribo, tá certo? E essas aglomerações humanas aí, sabe, começam a constituir instituições, certo? E dentro dessas instituições está uma forma de governo da sociedade com espírito coletivista, com espírito da reunião das opiniões de uma maioria ali, sabe, daquele grupo, se contrabalançando ali, sabe, na vontade autocrática de um aí, sabe, de um membro alfa, certo, dentro do clã e da tribo, entendeu? Mas assim, no fundo termina por prevalecer aí uma espécie de colegiado, de opinião colegiada, tá certo? E que vai orientar quem vai fazer a direção ali daquela comunidade, daquele grupo, sabe? Daquela, entre aspas, sociedade, daquela polis, como quiser chamar, daquela cidade, daquele país, daquela nação, seja o que for. E aqui no Brasil a gente vive isso, essa experiência aí, sabe, de disputa, certo? Aí, de disputa de opiniões, certo? O pessoal fala hoje de narrativas, de que a gente vive uma guerra cultural, uma guerra de narrativas, e essas narrativas são as opiniões de cada um, tá certo? O mundo desandou, sabe? O Gramsci diz o pessoal aí que ele teve alguma coisa a ver com isso, certo? O Antônio Gramsci, um italiano aí que viveu no tempo do Mussolini, tá certo? Quando ele promove aí uns estudos, né, na área cultural, tá certo? E o Olavo de Carvalho, creio eu, sabe, vulgarizou aí, sabe, a presença do Antônio Gramsci no mundo, entendeu? Eu só sei dizer, rapaz, que aí esse termo narrativa se vulgarizou, tá certo? Mas o fato é que hoje a gente vive mais do que nunca, mais do que em outros tempos, eu não me lembro, sabe, de ter me armado, de colocado uma armadura aí, sabe, de Dom Quixote, certo? E montado num cavalo aí, sabe, e pego uma lança, sabe? E saindo nas ruas aí para esgrimir com bolsonaristas, tá certo? Assim, eu tô me sentindo desafiado, bicho, ir pra porrada, sabe? Né? Interessante isso. E outros aí, contrários a mim, sabe? Cavalos talvez aí, sabe? Eu falando muito aqui, sabe? E o cavalo passando ali. E esses caras que não dão bola pra mim, sabe? E eu tô dando bom dia pra eles, mas eles me ignoram, fazem questão de me ignorar. Outro dia minha filha falou assim, olha, ei pai, o senhor, com esse seu canal aí, o senhor não tem importância, é um desimportante, vê se pode. O Horta fala dessa questão aí da importância, tá certo? Deixe-me ver aqui o texto dele, onde ele fala exatamente disso, tá certo? Fala de importância e desimportância, tá certo? Quando ele fala de espaços, certo? Ele diz assim, que hoje, nesse processo de mudanças do mundo, certo? Aí, o que se tem hoje, a guerra, por exemplo, seria uma ruptura, certo? Aliás, a guerra não seria uma ruptura, a paz seria uma ruptura. O que se tem aí é uma continuidade. E o que se tem, então, é o Horta introduz a categoria de sagrado e profano, essa polaridade entre sagrado e profano. E, de certa forma, no mundo da guerra, no mundo de valores bélicos, certo? E poderíamos dizer que quem reproduz hoje a nossa existência, quem faz hoje o modo de reprodução da nossa existência é o capitalismo, podemos dizer que o capitalismo é uma estrutura de pensamento, é um zeitgeist, certo? É um paradigma, seja o que for, entendeu? Onde que controla, que produz o espaço que nós vivemos hoje é de sagrado, de sagrado e profano, certo? E a guerra então se situa nesse espaço simbólico, tá certo? E essa guerra de narrativa que hoje é introduzida pelo esse pessoal de extrema direita, por olavistas, por extremo-direitistas, por neopentecostais, por bolsonaristas, sabe? Aqui estou falando no Brasil, tá certo?
Esse pessoal atua hoje no espaço simbólico, aí, sabe, se contrapondo ao espaço profano, tá certo? E assim, tentando criar, aí, sabe, uma situação de guerra mesmo, tá certo? Porque a guerra é a marca desse período aí, sabe, que o capitalismo cria, tá certo? O espaço que o capitalismo cria é o espaço da guerra, segundo a visão do Horta, certo? Desde que se veja a paz como sendo um momento de ruptura, tá certo? E a guerra ali, sabe? A situação de guerra contínua e permanente, a regra do modo, digo melhor, a regra do modo de sobrevivência do ser humano, digamos assim, tá certo? Então a gente vive num regime de guerra, tá certo? De acordo com o Horta, tá certo? Segundo Horta, as causas dessas situações, as razões dessa situação aí, sabe? Se dá primeiro pela disputa por recursos econômicos, tá certo? Quem que vai negar hoje, rapaz, que essa coisa que está acontecendo hoje lá no Congresso Nacional, entre Dino e o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo de Lira e Rodrigo Pacheco? Quem que não vai dizer, sabe, que nós temos ali uma disputa por recursos econômicos, quando os caras querem, sabe, avançar. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho, 16 minutos de vídeo. Esses caras querem avançar no orçamento, sabe? No orçamento ali, sabe? Aquele plano de gastos e de investimentos que se chama orçamento, certo? É um plano financeiro, tá certo? Que ali, sabe, faz as amarras ali, as amarras republicanas e atribui as condições para o executivo operar, sabe, a direção do governo da nação, tá certo? Então nós temos entre os congressistas, Dino e STF, uma guerra, bicho. Ou seja, uma disputa por recursos econômicos, que é o que faz esses evangélicos descobriram a mesma coisa, sabe? Silas Malafaia descobriram que o filão de ouro, sabe? O filão de ouro está dentro do governo, rapaz. Está todo mundo marchando para disso. Quem não se lembra, rapaz, daquele ministro da Educação, Milton Ribeiro, sabe? Que levou para dentro do Ministério da Educação o antecessor dele também, e o antecessor do antecessor, tá certo? E o Paulo Guedes, rapaz, sabe? Aí os evangélicos todos acelerados ali, perto ali, sabe? Como se fossem chacais, sabe? Ou carniceiros aí de todas as ordens, entendeu? Querendo ali, sabe? Abater a vítima, sabe? A presa, entendeu? No caso, a presa é o Brasil e seu orçamento. E os evangélicos vão juntos, sabe, rapaz? Descobriram isso, tá certo? Os caras querem dinheiro mole, vê essa Damares Alves, por exemplo, tá certo? Pergunta aí. E o Silas de Malafaia, tá certo? E os outros pastores? Os caras querem dinheiro mole, rapaz, sabe? E descobriram que esse dinheiro está no poder, certo? Está no Congresso, está ali, sabe? No poder legislativo, certo? Está no poder executivo, tá certo? No judiciário eles não querem não, porque ali a coisa é diferente, entendeu? Então podemos dizer, sabe, identificar que realmente hoje há uma guerra no Brasil, tá certo? Marcado pela disputa de recursos econômicos e financeiros. Há uma disputa de território aqui, entendendo esse território aí no ponto de vista físico e no ponto de vista simbólico, certo? Em que aí, sabe, esses mesmos evangélicos, sabe, vão para dentro do Congresso ali, armam ali, sabe, a bancada da Bíblia, a bancada evangélica, a bancada disso, daquilo outro. Os caras fizeram 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, sabe? 2 ministros terrivelmente evangélicos. Um talvez não seja, certo? O Cássio com K, certo? Mas o André, certo? O André, como é o nome do André completo, hein? Ministro André. André não sei o quê. Esse cara, rapaz, é um pastor evangélico. E assim, o cara é terrivelmente evangélico. Puta que pariu, tá certo? E eles estão dentro ali do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então estão disputando o território do ponto de vista físico e do ponto de vista estético, entendendo o estético aí um espaço simbólico, certo? Onde encontramos aí, sabe, a prática das crenças, certo? Das crenças religiosas, tá certo? E eu coloco ali das superstições também dentro desse espaço aí, tá certo? Mas o fato é que os evangélicos estão aí nessa disputa insana por território, tá certo? E aí, sabe, coroando tudo isso, o que é que se tem, tá certo? No âmago de tudo isso, lá embaixo, sabe, no fundo aí, diria ali, sabe, o Freud, certo? Está o medo, bicho, o medo da fome, tá certo? O medo da fome, tá certo?
o medo de doenças, certo? O medo do corpo fraco, entendeu? E assim, tá certo? E por aí vamos. Então é isso, é assim que eu vejo, assim, sabe? Essa maneira, eu fui para cima do texto do Horta, certo? E captei isso, certo? Antes eu pensava, mas quando eu trazia o Darwin para a discussão, sabe, para o pensamento, para o debate, para o discurso, para o argumento, certo? Eu entendia dessa maneira, sabe, de que ainda hoje, certo, por se tratar de corpos físicos, de corpos que foram animais, certo, e hoje são animais aí meio que controlados, entendeu, os seres humanos. E assim, mas no fundo mesmo, sabe, nós temos dentes que um dia, sabe, podem voltar a crescer de novo, entendeu? Podem voltar a se prolongar aqui os caninos, entendeu? Os incisivos, né? E os molares, certo? Podem voltar a ser afiados de novo, tá certo? Porque nós não perdemos, o corpo não se foi ainda, bicho. Só se quando se desmaterializa, sabe, se vai para outra dimensão magnética, entendeu? É que talvez se possa falar aí, sabe, mas enquanto a gente estiver prisioneiro, sabe, como diz o Horta, certo? Aderente, sabe, ao corpo físico, a alma estiver aderente ao corpo físico, supondo que haja uma alma transcendente, eu não acredito. Para mim a alma está aqui dentro de mim, sabe, essa coisa toda que a minha inteligência cria, sabe, e sabe, quando o corpo aí, sabe, findar, sabe, ela vai junto, entendeu? Mas assim, não há divergência entre o que fala o Horta, sabe? Quando afirma que a regra nos processos de mudança é a guerra. A guerra então seria a causa última, certo? Somando aí com o que disse Darwin, com outras palavras, quando falou de seleção, certo? De processo de seleção entre os mais fortes, entre os melhores adaptados, tá certo? Não deixa de ter certa razão, tá certo? E isso justifica aí um medo interno, um medo, eu não queria falar a palavra imanente, mas um medo inconsciente, fica melhor, sabe, trazendo o velho Freud de novo à conversa, certo? Um medo inconsciente, sabe, é de morrer, sabe, e de se alguém tem que morrer, que seja o outro e não eu, tá certo? Mas é assim. E eu acho que dá para hoje, sábado, acho que vou ficando por aqui, sabe, com esse papo furado aí, tá certo? Caboclo falador, entendeu? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, e hoje eu comecei cantando, certo? No ritmo de reggae, tá certo? Certa vez de montaria. Certa vez de montaria, eu desci o Paraná, um caboclo falava, não parava de falar, não parava de falar. Que caboclo falador. Certa vez de montaria eu desci um Paraná, um caboclo que remava não parava de falar, não parava de falar. Que caboclo falador, que caboclo falador, que caboclo falador, que caboclo falador. É isso aí. Ei, paraenses, belenenses primeiro, tá certo? Hoje são 17 de agosto, tá certo? Bom dia a vocês. São 8h27, então eu devo estar com 27 minutos, 23 minutos de vídeo, tá bom. Para não deixar passar batida. Eu não tenho feito meus vídeos aí, sabe, de leitura do Marx, o livro 1 do Marx, certo? Eu tô aí lendo devagar, eu acho que eu não tenho pressa, certo? Eu não tive pressa até agora para ler Marx, certo? E não conheço. Eu já comecei a ler Marx uma vez, certo? Eu baixei um texto em PDF e comecei a ler, mas assim, não dei continuidade. E fiz até anotações, tá certo? Eu não me lembro como é que eu fazia. Do PDF mesmo eu tirava ali, sabe? Ali fazia, ali selecionava o texto e depois ali, sabe? Mas depois eu parei. Mas o certo é isso, sabe? Hoje o Horta, no vídeo que eu, aí, sabe, que eu assisti, fala que é assim, sabe? Quem melhor estudou o capitalismo, sabe, entre tantos que estudaram, foi Marx, certo? O Marx era um cara que tinha dor, certo? Tinha dor humana, sabe? Aí, sabe? Dor humana, era um cara de empatia, um cara de compaixão, certo? Um cara perseguido, um cara que sofreu opressão. A história, então, sabe, falando de guerra, é a história da opressão de humano sobre humano, certo? De humanos sobre outros humanos, tá certo? É isso aí.
Então eu fico com essa ideia na minha cabeça, reforçada pelo que disse, clareou para mim, sabe, o Fernando Horta. Nesse sábado digo bom dia a todos, bom dia, bom dia.